verdade que Cristo havia dito, que Cristo era a própria verdade. Então, ele sustentando o próprio Cristo, né, no seu testemunho, e aqui fala dos mártires, e eles perguntam para Deus, né, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue. Essa palavra diz aqui que essas almas, elas estavam debaixo do altar, ou seja, são pessoas que morreram pelo evangelho, mas as suas vidas estavam preservadas em Deus, preservadas em Jesus, debaixo do altar, assim como no altar de sacrifícios lá do tabernáculo, Antigo Testamento, né, todo o sangue derramado ali, né, ele era oferecido em sacrifício. Então, essa palavra fala dos mártires que morreram em função do que criam, do que acreditavam, né, e não negavam, sustentavam a fé que eles tinham, na verdade. Né, a gente quando vem para Deus, quando começa a compreender um pouco mais as coisas de Deus, a vontade de Deus, a gente percebe que o cristianismo ele é uma cultura do céu, que contraria totalmente a cultura do mundo. É como se nós reaprendêssemos diariamente, né, a viver um novo modo de vida, como alguém que sai, como um peregrino que sai pelo mundo, e ele tem que se adaptar à cultura dos lugares, né, e nós estamos nos adaptando, e à medida que nós nos adaptamos, nós começamos a influenciar pessoas para que elas também se adaptem, né, se moldem à cultura dos céus, à cultura do reino. Né? Quando nós aprendemos algo da parte de Deus, nós aprendemos na contramão do mundo, nós começamos a andar na contramão, e muitas vezes quando você anda na contramão, você pode esbarrar com pessoas, você pode esbarrar com alguém, né? E dependendo da situação, isso nos convida a mudar de direção, mudar de rumo, né? Mudar de opinião. E a palavra diz que nós devemos perseverar, né? Não mudar, continuar andando, porque há propósito nisso. Né? Então a gente aprende que para ganhar tem que se perder, né? Para viver tem que morrer. Né? Então é tudo ao contrário, é como se fosse de cabeça para baixo. Mas com o tempo nós começamos a adquirir sentido e forma em tudo isso. Né? E quando eu me posiciono cada dia mais por aquilo que eu creio, por aquilo que eu acredito, isso gera influência, isso gera um efeito de cascata, um efeito onde as pessoas começam a perceber. Então, muitas vezes a gente não é entendido no que a gente faz ou no que a gente fala, mas isso é espiritual. Né? A gente sabe que o mundo jaz do maligno. Né? E quando a gente está no mundo, a tendência é que as coisas estejam conforme o mundo quer. Né? Nós não conflitamos com o mundo. Né? O mundo não se importa com o que a gente diz, o mundo não se incomoda com o que a gente faz. Né? Mas a partir do momento que eu me posiciono pelo reino, pelas coisas de Deus, por Jesus, aí sim, aí começa a haver um conflito. Né? Se a gente observar, as pessoas, se tu perguntar para ela se ela crê em Deus, dificilmente alguém vai dizer que não crê. Né? Desde o judeu ao, sei lá, qualquer tipo de crença, ele vai dizer que crê em Deus. O problema começa com eles quando você pergunta se ele crê em Jesus. Muitas pessoas não sabem a diferença. Como assim? Eu creio em Deus. Mas você crê em Jesus? Eles são o mesmo, mas eles não sabem. Aí começa a divergência. Aí começam muitos dizem, não, mas Jesus eu até acredito, mas eu creio que ele era uma pessoa limitada. Uma pessoa que tinha uma inteligência avançada, uma pessoa que tinha um conhecimento acima da média, uma pessoa que tinha um grande poder de convencimento. Eu creio muitas coisas do que ele falava, mas, de fato, crer como querem que creiam, as pessoas não conseguem. Até porque a fé não vem deles, né? A fé vem de Deus. E Deus, quando olha para nós e quando ele nos escolhe, ele nos enche de fé e nos injeta essa fé inicial que é para nós curioso, né? Então eu estava falando das pessoas que procuram motivo para viver, né? Pessoas que tentam achar propósito em coisas que não são do céu, né? Coisas que não têm a ver com o reino.
né? E a gente, como cristão, nós achamos, procuramos um motivo, na verdade, que o pastor Dorado falou, acho que foi o pastor Dorado ou o pastor Mateus, não me lembro, nós devemos procurar motivo para morrer, nós temos que ter razão para morrer, há um motivo, um propósito, né? Que eu possa entregar a minha vida e saber que valeu a pena. Tá, irmãos? Então a gente sai do curso do mundo, vem para a contramão das coisas, e o morrer, às vezes, morrer ele é melhor do que viver, né? Porque morrer para Cristo, a palavra diz que é lucro, né? E é lucro alto. Então, que nós possamos viver momentos em que nós tenhamos um propósito real, né? Em que a nossa vida não seja mais importante do que o propósito. Então a gente vai sofrer perseguição muitas vezes, as pessoas não vão entender essa coisa, né, de morrer por um propósito, essa coisa de abrir mão, essa coisa de abdicar, essa coisa de deixar para lá, né, para viver algo que aos olhos naturais não é possível enxergar, né, aos olhos naturais não há sentido, né, mas nós vivemos não pelo que a gente vê, nós vivemos pelo que a gente crê, né, e a nossa fé ela vem de Deus. A gente vê que tem certas culturas e certas crenças que elas, além de andarem na contramão do que Deus diz, elas se opõem e elas se tornam inimigos de Deus, né? Eles se tornam perseguidores de Deus. A gente já viu ao longo da história, né, cristãos serem perseguidos até a morte, né, por pensarem e por agirem da forma como eles faziam, né? A gente vê hoje em dia ainda né, pensamentos e ideologias diabólicas como o comunismo, né, como o próprio islamismo, que a gente vê os radicais, né, que simplesmente abominam o cristão, né, e são levados ao entendimento falso de que morrer, né, entregar sua vida por aquilo é algo de Deus, né, e se tu eliminar aqueles que creem ao contrário de galardão para eles. Mas a gente sabe que isso é uma mentira do diabo, né? Então a perseguição ela vai haver, né? Muitas vezes a perseguição ela ocorre para quem é posicionado nas coisas de Deus, ela pode ocorrer não só a nível da tua igreja, do teu relacionamento com os irmãos, ela pode ocorrer também dentro da tua própria casa, na tua família, que não é crente ainda, da tua família que não entendeu ainda, que não experimentou o que tu experimentou, né? E eles olham para o que tu faz e eles não entendem por que tu faz aquilo, por que tu anda com essas pessoas, por que tu não faz mais aquilo que tu fazia, né? Mas eles não sabem que para ti aquilo ali agora é propósito de vida, para ti aquilo ali agora é motivo de andar, é motivo de respirar, né? Então muitas vezes a gente vem para as coisas de Deus e a gente quer de uma maneira rápida até que as pessoas possam entender como a gente entendeu e sentir como a gente sentiu, né? A gente fala e eles não creem, né? Mas a palavra diz que nós temos que perseverar, continuar firmes, né? Porque há uma grande recompensa. Depois nós vamos ler o trecho ali em Apocalipse, que quando Jesus fala às igrejas, ele fala da questão de manter o propósito, né? Então, a gente sabe que a perseguição faz parte, se não fosse a perseguição, a igreja não estaria como está hoje, não teria atingido os lugares que atingiu, né? Então, nós temos que estar aptos, né, para ir certos de que nós sofreremos perseguição, né? Pela maneira da gente falar e a maneira de agir, nós sofremos perseguição, mas isso é para que a igreja cresça, né? Lá a igreja primitiva teve que ser perseguida para poder expandir, para poder ir fazer aquilo que Jesus disse, né? Fazer discípulos, porque às vezes é confortável tá parado, né? Tá só recebendo, né? Mas às vezes a necessidade é de ir. Nós devemos ir, não devemos parar, né? Nós temos que seguir com aquilo que Jesus determinou, né? Então vai haver perseguição, né? Na própria igreja, quando há discordâncias, a gente percebe, né, que pessoas, quando discordam da palavra, quando discordam da maneira como é falado, da maneira como é colocado, da maneira como é planejado, né, isso aí a gente sabe que tem um espírito sobre eles, né,
E que a gente deve entender que por trás de tudo isso pode estar a mão de Deus também, né? Tem um trecho lá em Mateus 5:10 que fala das bem-aventuranças. Acho que é o Sermão do Monte. Lá em Mateus 5:10-12, diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Jesus falando. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então a palavra diz que quando sofremos perseguição ou quando falarem mal de nós por conta do que a gente crê, nós devemos nos alegrar e fazer festa, porque o propósito de Deus está se cumprindo. Então, se você não incomodar, se a sua presença não causar nenhum incômodo para o mundo, é porque algo não está certo da parte de Deus. Nós devemos nos alegrar. Muitas vezes, a gente já viu nessa pequena caminhada que a gente tem, né? A gente já viu, deixa eu adicionar mais um aqui. Pessoas que falam mal, a gente que lidera a célula sabe que tu anda com irmãos muitos meses, até anos, e depois os irmãos ainda saem desprezando todo aquele cuidado que você teve por ele, todo aquele tempo de dedicação que tu esmera no estudo da palavra para levar algo da parte de Deus, né? No certo ponto, no início até eu ficava triste, eu até de certa forma abatido com isso, mas aos poucos Deus foi me revelando para mim me alegrar com isso, né? Porque nós iríamos ser mal falados, perseguidos, caluniados, né? Mas se é pelas coisas do reino, amém, alegra-te, faz uma festa. Agora, se eu for perseguido pelas coisas erradas que eu faço, se eu for injuriado e caluniado pelas coisas erradas que eu faço, não há galardão nisso, né? É pelas coisas do reino, amém? Jesus disse: eu fui perseguido e vocês igualmente serão. Então, quando Jesus nos faz discípulos, é na glória e no sofrimento. Amém? Então, assim como ele, sofreremos com ele seremos glorificados. Com ele seremos exaltados diante do Pai um dia. Todo cristão, ele é perseguido. Não há cristão que não sofra algum tipo de perseguição, algum tipo de coisas que vá de encontro ao que Deus diz. Pois Jesus, ele disse que o ódio vem por causa dele. Quando nós colocamos Jesus no centro, quando começamos a confessar e professar o que sentimos, né, da parte de Deus, isso iria acontecer. Então, nós vemos lá os mártires que morreram, porque Estevão foi o primeiro, porque ele não abriu mão daquilo que ele cria. Então, às vezes você está, sei lá, no ambiente de trabalho, ou sei lá, num ambiente externo, assim, do mundo, e você sente impelido a mudar o que você diz, a mudar de posicionamento, a falar de maneira que você não está acostumado, às vezes para ser aceito num grupo, ou às vezes para não ser ridicularizado. Muitas vezes a gente tende a falar como o mundo quer que eu fale, como as pessoas lá fora querem que eu fale, como Satanás quer que eu fale, né? Aí que você vai realmente mostrar o valor que você tem, porque eu não posso mudar o meu falar, eu não posso mudar o meu agir, meu modo de pensar, dependendo do local onde eu estou, né? Se eu sou o que sou, porque Cristo me fez assim, e é assim que eu serei onde quer que eu esteja. Não importa se no meio do povo da igreja ou se eu estiver no meio de qualquer ambiente que for, né? No meu trabalho, as pessoas que são crentes há muitos anos, mas os colegas de trabalho não sabem que ele é crente. Muitas vezes aí quando ele enxerga
ele em algum lugar, uma igreja, ou alguém fala para ele, ó, aquele fulano lá, acho que ele é crente. Mas como que ele é? Ele nunca falou nada, ele não demonstra, né? Por quê? Porque talvez ele ainda tenha vergonha, talvez ele ainda não sinta, né, de fato, convencido, ou não tem fé suficiente para se posicionar. Né? Mas a palavra diz que nós devemos nos posicionar, porque Deus há de nos recompensar e há de nos mostrar o quão grandioso ele é. Esse texto aqui, ó, que eu vou ler agora, deixa eu o tempo ali, ele escreve para a igreja lá de Filadélfia, né? Está lá em Apocalipse 3, do 7, eu vou ler só até o 11 aqui. Ele fala assim, para a igreja que não negou a Cristo. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tu tens pouca força ainda. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra da perseverança. Também eu te guardarei da obra da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí ele conclui dizendo assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então, Jesus fala, assim como você guardou a minha palavra de perseverança, perseverança que é mais do que uma esperança, é te manter posicionado, independente de estar bom ou estar ruim, né, se está quentinho, se está frio, se está confortável ou se está desconfortável. Né? Então, aqui fala, por manter a minha palavra de perseverança, eu colocarei eles aos teus pés. Isso fala de recompensa, de reconhecimento da parte de Deus. Amém, irmãos? Então, que a gente possa ter esse entendimento. Hoje nós vivemos num lugar, num país, onde a liberdade religiosa é grande, né? Nós podemos falar de Jesus abertamente, sem sofrer tanta perseguição como sofrem os outros países, né? E às vezes tem igrejas que tendem a falar aquilo somente que a gente quer ouvir. Tem locais que pregam os benefícios de ser cristão, né? A parte boa, né? Aquela coisa de receber da parte de Deus, de mudar de vida, de ser alguém extremamente abençoado, né? E muitas vezes sonegam o que de fato Jesus nos chamou para ser. Né? Jesus nos chamou para sofrer com Ele, mas também ser glorificado com Ele, certo? Então que a gente possa ter esse entendimento, né? E viver isso, saber que sabemos pregar aquilo que Jesus mandou pregar e não aquilo que as pessoas querem escutar, falar da parte de Deus, né, da maneira como Jesus quer que falemos e não da maneira como as pessoas gostariam de escutar. Então, porque hoje as pessoas não estão dispostas a sofrer, né? Então, quando vem a vez para a vida da igreja, resistem muito pouco, a resistência deles é muito fraca. Então, por qualquer motivo, né, eles não querem mais, eles desistem. Por quê? Porque não estão dispostos a sofrer, não estão dispostos, né, a perseverar, a aguardar pela recompensa de Deus. Eles querem algo do imediato. Né? Então, a gente não pode falar, a gente não pode exortar, né, dependendo da maneira como tu coloca as palavras, já entender tudo errado. Por quê? Porque os olhos talvez não estejam fixados naquele que realmente fez e faz a obra. Né? Então, que a gente possa ter esse discernimento de se posicionar, onde quer que estejamos, nos posicionar em Cristo, estando ruim ou estando bom, te posiciona, né? E diz, daqui eu não arredo o pé,
né? Eu não mudo a minha opinião com relação ao que Cristo é. Eu não negocio o evangelho, né? E guarda com paciência, com perseverança, que Deus vai te honrar. Amém, queridos? Então, essa palavra fala disso, que a gente deve ter uma posição de fé, tá? Como os mártires tiveram. A gente olhar, né, uma vez no seminário, alguém perguntou para o pastor que estava ministrando lá em Osório, até que ponto eu devo me envolver, até que ponto eu devo me entregar às coisas de Deus, até que ponto eu devo me sacrificar, né? Até onde, qual é o limite, né? E porque tem uns que têm um limite muito pequeno, outros resistem um pouco mais, né? Uma vez o pastor Daniel Almeida estava pregando numa igreja em Miami e ele disse assim, eu tenho certeza, se eu voltar daqui 10 anos nessa igreja, eu vou encontrar menos que 10% das pessoas que estão aqui olhando para mim hoje. Ele falava da questão de ser posicionado, né, de perseverar nas coisas de Deus. Porque isso é uma coisa que existe, mas que nós devemos passar por cima disso, né? E realmente romper. Eu estava falando de... O que eu estava falando agora era sobre romper em fé, né? Então, deixa eu abrir aqui. Crer sem retroceder. Então, a nossa palavra para hoje seria essa, né? Eu estava falando sobre até que ponto nos sacrificarmos, né? Até que ponto eu devo me comprometer, até que ponto eu me envolvo, até que ponto eu devo resistir, né, e suportar. Aí eu lembro que o professor falou, o teu limite é a cruz. Jesus foi até a cruz. Você já foi até a cruz? Não, então você ainda pode mais, você pode resistir muito mais, tá? Jesus foi e disse que você faria o mesmo, né? Então você ainda não foi para a cruz, então você tem força suficiente para resistir muito ainda, né? E não negar Jesus, né? Em qualquer circunstância onde você estiver, resistir às palavras más, o tempo mal, né? As pessoas que querem, de fato, fazer você retroceder. Amém, irmãos? Alguém está preparado para a ceia aí? Eu vou dar uma palavra sobre a ceia aqui, nós vamos ceiar daí. Para os condimentos da ceia. Quem é que falou aí? Então, o que nos faz manter também, nós fato de estarmos ceando todos os dias, às vezes a gente pode perguntar, mas por que todos os dias? Qual a necessidade disso? Quantas vezes você se alimenta por dia? Né? Você está simbolicamente se alimentando do corpo, né? Você está alimentando dele, do próprio Cristo. Né? Então, quando você faz isso, você está se enchendo dele. Você está adquirindo resistência para passar pelo dia mal, né? Para continuar firme, para não retroceder, para seguir em frente. A palavra diz, quando você pega no arado, é para frente que se olha. Amém? Então, eu estou aqui com vinho. A gente sabe que o vinho, ele representa o sangue que nos purifica e nos lava de todo o pecado, de toda a sujeira do mundo, de toda a poluição mundana, né, que nos torna limpos, né? Ali, em Apocalipse, fala que os mártires receberam roupas brancas, vestes brancas, para se apresentar diante do rei, para te estar qualificado para te apresentar diante do rei, vocês devem estar vestidos com vestes brancas, né? Quando Deus te chamar para governar com ele no reino, ele não vai chamar despreparados e desqualificados, ele vai chamar pessoas qualificadas e preparadas para isso. Daí nós estamos nos qualificando e resistindo, sabendo que um dia nós nos encontraremos com ele. Vamos orar pelo vinho, então, depois nós vamos orar pelo pão. Feche teus olhos aí, querido.
Pai, oramos, Deus, pelo vinho, pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Deus, sabendo que, Deus, cada dia estamos fortalecidos em Ti, redimidos, Deus, eternamente de todos os pecados, todas as transgressões, sabendo que Tu, Deus, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, Deus. Oramos pelo pão, que é o Teu corpo, que foi moído e transpassado, Senhor, pelas nossas iniquidades, sabendo, Deus, que todo mal, toda chaga, toda doença, toda enfermidade, Senhor, é levada neste momento, Pai, porque Tu já levou todas as dores, Tu levou todo o sofrimento, Pai. Para nós, Deus, só nos restou te adorar, Senhor, e fazer parte do Teu reino, Pai. Pai, agradeço pela vida dos irmãos, pela nossa igreja, oro pelo nosso pastor, Deus, guarda ele, Senhor, dai cada dia mais sabedoria, Deus, Deus, que ele possa, Deus, conduzir o Senhor com a sabedoria vinda do céu, Pai. Agradeço pela vida dele, agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui, Deus. Que continuemos firmados no propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Daqui 1 minuto vai acabar a live. Sim. Então, saiu no outro mais. Amém, irmãos? Uma boa noite para todos. Amém. Tá? Deus abençoe. E uma noite, tranquila. Boa noite, família. Vou virar para te dar. Amém. Boa noite. Boa noite. Com vocês. Boa noite. Amém. Boa noite, família. Boa noite.